Você já ouviu falar de Abraão, o homem que recebeu uma promessa direta de Deus? Ele deixou tudo para trás e partiu rumo ao desconhecido, apenas com sua fé. Mas como tudo isso começou? Hoje, vamos mergulhar na incrível jornada de Abraão, desde o chamado divino até os primeiros desafios dessa caminhada. Então, já se inscreva no canal, deixe seu like e venha comigo conhecer essa história inspiradora. Saia da sua terra natal e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Uma voz ressoou no silêncio do meu coração. Uma voz que, embora inaudível aos ouvidos, era mais clara e poderosa que o rugido de qualquer tempestade. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essas foram as palavras do Senhor que ressoaram em meu ser, marcando o início da minha história. Sou Abraão, nascido como Abrão, em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera na Mesopotâmia, onde os rios Tigre e Eufrates alimentam a terra com vida. Meu pai, Terá, era um homem respeitado, mas nossas vidas eram comuns, marcadas pelas estações e pelos rituais de uma sociedade politeísta. O chamado divino foi tanto um despertar quanto uma ruptura. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12. Como poderia alguém como eu, um mero mortal entre tantos, ser o escolhido para um destino tão grandioso? A promessa era tão imensa quanto o céu noturno, sob o qual eu me encontrava. E foi assim, aos 75 anos de idade, que minha incrível jornada começou. Ao decidir vencer o medo e partir nessa jornada, eu não poderia imaginar que viveria até os 178 anos, ou que teria uma vasta descendência. Aqui começa minha história. Com um coração cheio de esperança e uma fé nascente, obedeci ao Senhor e parti com minha esposa Sarai, meu sobrinho Ló, todos os nossos bens e as pessoas que havíamos reunido. Rumamos para a terra de Canaã. Foi uma jornada cheia de esperança, guiada por uma promessa divina. Viajamos para o noroeste, passando por Harã, até finalmente chegarmos a Canaã, uma terra de colinas ondulantes e vales férteis. Era uma região diversificada, habitada por povos cananeus e cidades fortificadas, cada uma governada por seu próprio rei. A vida em Canaã era diferente de Ur. Aqui, campos e vinhedos se estendiam até onde a vista alcançava, e o aroma das oliveiras e figueiras preenchia o ar. Descobrimos que, embora a terra diante de nós fosse rica e promissora, ela já estava ocupada por outros povos e culturas. Viajei pelo país até o lugar sagrado de Siquém, sob o carvalho de Moré. Naquela época, os cananeus eram os donos daquelas terras. Foi ali que o Senhor apareceu para mim novamente, prometendo: aos teus descendentes darei esta terra. Em honra a ele e à sua promessa, erigi um altar naquele lugar sagrado. Depois, segui em direção à região montanhosa, a leste, de Betel. E entre Betel no oeste e Ai no leste estabeleci meu acampamento. Ali também construí um altar ao Senhor e invoquei o seu nome, marcando cada lugar de minha peregrinação com um ato de fé e devoção. No entanto, a provação de nossa fé não demorou a chegar. A terra prometida, que havia recebido nossos passos sob a bênção de uma promessa divina, logo se tornou inóspita sob o peso de uma fome severa. Por que nos trouxeste a este lugar? Me perguntei, olhando para o céu, buscando respostas. A decisão de partir para o Egito, terra do Nilo e de celeiros fartos, foi tomada com pesar, sabendo que isso testava a promessa do Todo-Poderoso de cuidar de mim e da minha família. Não temas, Abrão. A promessa ecoou. Eu sou o teu escudo, tua recompensa será grandíssima. Gênesis 15. Ainda assim, ciente da beleza de Sarai e temendo por minha vida, elaborei um plano. Pedi que ela se apresentasse como minha irmã. Assim, me tratarão bem por tua causa.
e minha vida será preservada por tua causa. De fato, ao chegarmos ao Egito, a beleza de Sarai cativou a todos, inclusive os oficiais da corte de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Por causa dela, fui tratado com deferência e adquiri ovelhas, bois, jumentos, servos e camelos. Minha estadia no Egito foi marcada pelo contraste entre a opulência dos palácios e a escravidão de muitos de seus habitantes. Contudo, o Senhor enviou grandes pragas sobre Faraó e seu povo por causa de Sarai. Faraó, ao perceber a verdade, me confrontou. Que fizeste comigo? Por que não me avisaste que ela era tua esposa? Por que disseste que era tua irmã, permitindo que eu a tomasse como esposa? Aqui está tua mulher. Leva-a e vai-te. Após isso, ordenou que seus homens nos escoltassem para fora, junto com Sarai e todos os nossos bens. Quando fomos expulsos do Egito, não apenas voltamos para Canaã com mais do que havíamos levado, mas também com uma compreensão mais profunda sobre a natureza do nosso Deus, um protetor, um provedor, um guia infalível em tempos de incerteza. Do Egito, subi para o Neguebe, levando comigo minha esposa e todas as nossas posses. Ló estava conosco. Pela bênção de Deus, eu havia acumulado grande riqueza em gado, prata e ouro. Continuamos nossa jornada para o norte, retornando a Betel, ao local de nosso primeiro acampamento, entre Betel e Ai, onde antes eu havia construído um altar ao Senhor e onde novamente invoquei seu nome. Ló, que me acompanhava, também possuía ovelhas, gado e tendas. Nossas posses haviam crescido tanto que não havia mais espaço para todos, e os pastores de Ló e os meus começaram a entrar em conflito. Naquele tempo, o território era habitado pelos cananeus e pelos perizeus, o que tornava a situação ainda mais delicada. Para evitar disputas e manter a paz, propus uma solução a Ló. Que não haja conflito entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Eis a terra diante de ti. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló observou o vale do Jordão, uma terra fértil, semelhante ao jardim do Senhor, ou ao Egito antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Assim escolheu para si toda a região do Jordão e se mudou para o leste, separando-se de mim. Permaneci em Canaã, enquanto Ló se estabeleceu próximo a Sodoma, cujos habitantes eram conhecidos por sua maldade e pecado contra o Senhor. Depois que Ló se separou de mim, o Senhor falou novamente, reafirmando sua promessa. Levanta os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei tua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, então poderá contar tua descendência. Seguindo a ordem do Senhor, percorri toda a terra, lembrando-me da promessa divina. Finalmente, estabeleci meu acampamento junto aos carvalhais de Manre, em Hebrom, onde ergui mais um altar ao Senhor, marcando um novo começo e um lugar sagrado de adoração e comunhão com Ele, grato por sua orientação e promessas de bênção para mim e meus descendentes. A jornada de Abraão está apenas começando. Deus fez uma grande promessa, mas os desafios ainda estavam por vir. No próximo episódio, veremos os momentos mais difíceis da sua caminhada e como sua fé foi testada de formas inimagináveis. Não perca! Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho para não perder a continuação dessa incrível história.